Bom dia, bom dia! Bora para o nosso quarto dia de desafio. Hoje vai ser tremendo. Bom dia, Neia! Você conseguiu acordar, Neia? A gente foi dormir super tarde ontem. Bom dia, Flávia. Bom dia, Navinha. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sul. Bom dia, Rose. Bom dia, Inê. Foi bênção demais ontem, foi. Meu Deus. Bom dia, Nicole. Bom dia, Silvia. Vamos pegar um minutinho que a gente começa. Bom dia, vovó! Gente, a minha avó, ela tem 79 anos. E aí, deixa eu chegar aqui pra gente começar. Minha avó tem 79, né, vó? E alguém ensinou ela a mexer no Instagram e a entrar na live. E ela tá fazendo o desafio, tá fazendo o jejum e tá assistindo a live todos os dias. E tem gente aí mais nova, muito mais nova, que não tá fazendo o que ela faz. Eita glória, é um tapa na nossa cara, né, gente? Bom dia, Paula. Bom dia, Flaviana. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Wanda. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, Cá. Bom dia. Que linda, né, gente? Ai. Deixa eu falar. Eu tava pedindo pra Deus uma palavra do que falar hoje, sobre o que falar. E o Senhor foi trazendo algumas coisas à minha memória, coisas que aconteceram, situações que aconteceram, né? Porque vocês sempre vão ouvir eu falar do meu testemunho. Porque eu não posso falar dos outros, mas eu posso falar das experiências que eu estou tendo, eu posso falar daquilo que está acontecendo na minha vida, na minha casa, eu posso falar sobre mim. E o Senhor foi falando sobre algo também, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o assunto hoje. A gente vai orar por último, tá? Porque o que a gente vai fazer hoje precisa de uma oração final. Então a gente vai orar depois. O Senhor veio trazendo à minha memória sobre comportamentos e coisas. Porque assim, lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa renunciar
A gente precisa renunciar comportamentos, pensamentos, coisas que não agradam ao Senhor. Porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente às vezes até tem consciência, alguns comportamentos a gente não tem consciência mesmo. Tipo, eu não tinha consciência naquela época que eu estava no modo controlador. Eu não tinha essa consciência. Pra mim, eu não era controladora. Mas outros comportamentos e outros pensamentos, algumas coisas eu tinha consciência, mas eu tinha normalizado aquilo. Eu mesma normalizei. Então tem coisas que você tem consciência e tem coisas que você não tem ainda, tá? Mas durante essa live, eu quero que você pegue aí papel e caneta, o bloco do seu celular, qualquer coisa, que você possa anotar aquilo que o Espírito Santo trazer à sua memória, à sua mente. E às vezes ele vai trazer algo e você vai falar assim, mas não faz sentido. Aos meus olhos não tem nada a ver, tá tudo bem. O que tem de errado nisso? Nós não estamos aqui para questionar a autoridade de Deus. Nós não estamos aqui para questionar aquilo que Deus fala. A gente não está aqui para questionar, nós só estamos aqui para obedecer o que Ele disser. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir ao Espírito Santo para que visite cada uma que está aqui, cada uma que vai ouvir essa gravação depois. Mas eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, visita o coração, sonda o coração de cada uma, sonda a mente de cada uma, sonda o meu coração, a minha mente, que não seja eu, mas que seja Tu, que o Senhor conduza esse encontro, que o Senhor conduza todos os encontros, que eu possa ser apenas canal, que eu não seja fonte, mas que eu seja canal da Tua palavra, Pai. Sonda elas, traz a memória delas, traz a mente delas, comportamentos, pensamentos, pessoas, coisas que elas fazem que não te agradam, que entristecem ao teu espírito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? A minha mãe maneira no café hoje. Gente, tá muito frio. Eu tenho que tomar um café para dar uma esquentada. E meu jejum não é café, então, para quem é café... Então, vamos lá. Deus foi trazendo a minha memória, o Espírito Santo foi trazendo que muitas mulheres estão travadas. Tem coisas na sua vida que não estão fluindo porque você está apegada. Você está apegada a coisas que você precisa renunciar, que você precisa entregar no altar de Deus. Você não vai entregar para ninguém, você vai entregar no altar, tá? Deixa eu escrever aqui. Você vai entregar no altar do Senhor. Você não está entregando para qualquer pessoa, você está entregando para o único que pode resolver. Para o único que pode acessar, que pode ressignificar, que pode curar. Ele é o único que pode fazer isso. Então eu vou falar para vocês, eu peguei os meus comportamentos, os meus que eu tinha, pensamentos, e eu vou falar para vocês e você vai anotar aquilo que fizer sentido para você. Você falar assim, Chal, não, isso aqui eu não vejo. Isso aqui eu tô em dúvida. Se você tá em dúvida, então é porque tem. Se você tá em dúvida é porque tem sim, tá? Então eu vou falar pra vocês, ó. Porque aí depois a gente vai fazer uma oração de renúncia, tá? Então, ó, a autossuficiência. Eu resolvo, eu faço, eu discino. Eu mesma dou conta. Eu vou olhar aqui pro computador porque tá uma lista aqui, tá? Eu dou conta, eu resolvo, eu faço, eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente.
Eu sou a boazona, eu sou a bonitona, eu sou tudo. Eu sou tudo aqui na Terra. Então, autossuficiência também vem com idolatria. Chá, o que autossuficiência tem a ver com idolatria? E a palavra já fala. Adorar somente ao Senhor. Adorar somente a mim. Deus não está falando assim, adore a mim, adore outros deuses. Não, é somente a mim. Somente a mim. Então, quando nós estamos nesse lugar de autossuficiência, nós estamos na idolatria. Mas estamos idolatrando quem? A nós mesmas. Se você é uma mulher que tem autossuficiência, você idolatra a si. Você se endeusou, você se tornou o seu próprio Deus. Porque autossuficiência é diferente de dependência. É 880. A pessoa tá aqui no eu faço, eu resolvo, eu dou conta, eu sou bonitona, eu sou gostosona, fui eu que fiz, fui eu que rompi. Ou ela tá na dependência. Não sou eu, é o Senhor. Eu sou muito limitada. Por quê, gente? Quando nós entendemos, e talvez você entenda isso agora, qual é a limitação da sua carne e o quanto nós somos limitadas, você vai entender que você precisa estar debaixo de dependência. A gente não faz nada. O que o Senhor fez comigo? Eu tava tão na autossuficiência, eu tava tão na idolatria a mim mesma. Eu tava tão... O copo transbordou assim. Eu tava tão nesse lugar. Mas era absurdo. Que, olha pra vocês entenderem o nível. Aí eu vou puxar um gancho aqui nesse... Por que eu tô fazendo assim? Pra vocês entenderem. Porque tem mulher que tá na autossuficiência e nem sabe o que é. Ou acha que não tá. Então, o que acontece? Eu não sei desde quando, tá? Mas em algum momento ali da minha jornada cristã, o Senhor me deu o dom de discernimento de espírito. Eu já falei sobre isso. O dom de discernimento de espírito é que o Senhor, Ele me mostra qual espírito tá ali atuando na vida daquela pessoa. Eu tenho uma sensibilidade. Eu chego no ambiente, eu sei se tem um demônio ali. Eu olho para uma pessoa, eu sei se ela tá endemoniada ou não. Ai, Chá, mas é fácil, todo mundo tem. Não tem. O Tiago não tem. Ainda. Ele não tem. Esses dias a gente tava num lugar e eu falei assim, amor, aquela pessoa tá com demônio. O Espírito Santo já me disse. E aí ele falou assim, nossa, pra mim tá normal. Eu falei assim, não, a pessoa tá normal. Mas existe um demônio por trás dela, agindo na vida dela. E aí a gente pode entrar depois, se vocês quiserem. Eu posso preparar assim, um conteúdo só sobre dons espirituais, onde a gente vai falar sobre isso. Enfim. Então, quando eu estava fazendo sessão, quando eu estava atendendo, eu estava fazendo sessão com as minhas alunas, quem é minha aluna aqui sabe. Às vezes a paciente lá do outro lado da tela, ela fecha o olho e não tem um script. O Espírito Santo me mostra aonde ela tá, o que tá acontecendo, o que ela tá passando, mais ou menos quantos anos ela tinha. Se foi homem ou se foi mulher, se é o pai, se é a mãe. E eu vou falando. E eu ia falando. Eu vejo uma pessoa aí. Essa pessoa é quem? E eu vou conduzindo. Esse assunto de dons é muito interessante, assim. Esses dias até no monte, eu fui orar por uma pessoa, ela tá aqui, não precisa falar nada não, tá? Mas eu encostei a mão nela, e quando eu encostei a mão nela, eu vi ela. Eu vi quantos anos ela tinha, eu vi o que aconteceu, eu vi tudo. E o Espírito Santo falou pra mim assim, não constrange ela. Que era o quê? Que não era pra eu falar sobre aquilo que eu tava vendo. Ele é muito lindo, né? Deus é muito lindo. Ele falou, não constrange ela. E aí eu orei sobre outras coisas. E aí depois, a gente numa conversa, ela abriu, ela falou assim, só pra testificar. Quando eu tinha tantos anos,
aconteceu isso, isso e isso. E aí ela foi falando. Então, assim, o Espírito Santo falou para eu não constranger ela, mas ela mesma abriu o assunto e falou. E aí eu tava, lembra que eu cheguei tanto na autossuficiência que eu não falava que o que eu tava fazendo, o que eu tava vendo, era um dom do Espírito Santo, era um dom de Deus. Eu falava que era eu, que eu via, eu fazia, era eu, não o Senhor, era eu. Olha, você acha mesmo? Vocês acham que eu, carne, pecadora, vocês acham que eu, sem o Espírito Santo, eu conseguiria fazer isso? Vocês acham que vocês, sendo carne, se o Senhor retirar de cada uma de vocês o Espírito Santo, vocês são capazes de fazer o que vocês fazem? Vocês são? Vocês vão ter inteligência, discernimento? Vocês vão ter? Tem mulheres aqui que têm conhecimento sobrenatural. Não sei quem é. Você tem também dom de discernimento. E você diz que é você. Então, isso é autossuficiência. Eu faço. Eu resolvo. Na minha casa, eu mando. Tem mulher casada que acha lindo virar na sociedade e falar para todo mundo assim: quem manda no meu marido sou eu. É bonitona, é mesmo? Que linda! Nossa, como você é autossuficiente. Você manda. Quando você fala assim, eu mando, eu faço, eu resolvo, é idolatria. Idolatria a si mesmo. Você virou sua própria deusa. Você se endeusou. E tem várias maneiras da gente fazer isso. Tanto que eu já falei pra vocês. Quando o Espírito Santo falou pra mim que eu era autossuficiente, que eu me idolatrava, eu me endeusava, que eu controlava, eu falei assim, não, eu não sou assim. Eu não vejo eu fazendo isso. E aí o Espírito Santo foi mostrando como que eu arrumei. Porque assim, gente, antes desse rolê todo, teve uma fase na minha vida que eu era extremamente controladora, mandona, arrogante. Eu era difícil de lidar. Eu era uma mulher insuportável. E era nítido, assim, era visível. Eu não escondia. Então eu mandava mesmo, eu era briguenta mesmo. Eu não era muito nítido. Qualquer pessoa que chegasse perto de mim falava assim: meu Deus do céu, que mulher brava, que mulher arrogante, tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela. Que coisa, ai, não dá pra ficar com ela não. Era nítido. E aí, o que eu fui fazendo? Eu mesma, como forma de autoproteção, eu fui arrumando estratégias, fui me curando, mas fui arrumando estratégias de continuar fazendo exatamente a mesma coisa de forma sutil. Então, eu já não era mais aquela mulher que mandava, que falava assim, faz isso, faz aquilo. Não, eu tô mandando. Não era mais assim. Mas o que eu fazia? Eu manipulava as pessoas para elas fazerem o que eu queria. Então a manipulação é uma forma de controle, é uma forma de autossuficiência. Eu continuo mandando, não de forma direta, agora eu mando de forma indireta. Eu manipulo, eu dou um jeitinho. Sabe o jeitinho brasileiro? Eu dou um jeitinho e eu continuo fazendo o mesmo pecado. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Então às vezes você não tá nesse lugar de mas de forma sutil, de forma doce, de forma leve. O que você está fazendo? A mesma coisa. E com Deus é sim, sim, não, não. Não existe mentirinha, mentirona. Nem sei se existe essa palavra. Para Deus, mentira é mentira. A minha tia, eu te amava assim. A minha tia sabe, eu era terrível. Gente, eu era terrível, eu te amava assim. Agora, muito mais na obra de Deus. Então,
A gente arruma estratégias, só que a gente continua pecando da mesma forma. E o Senhor está falando assim, vocês precisam entrar... Como que você sabe que agora você está mudada? Como que você sabe que agora você não está mais controladora, você não está mais na autossuficiência? Como que você sabe disso? É simples. Eu entreguei para o único que pode fazer, para o único que pode resolver. Eu coloquei no pé do altar. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu abro mão disso. Mas eu não sei ser diferente disso. Eu sou tão dependente do Senhor que até para mudar algo que não te agrada, eu preciso do Senhor. Porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo, eu preciso de Ti. E aí Ele fez, Então como que você sabe, Chá? Eu sei porque aqui dentro tudo mudou. A gente conhece a árvore pelos frutos. Ah, eu não sou assim. Tá, quais frutos você dá? Quais frutos? É só olhar para os seus frutos, porque o resultado fala a verdade. E ponto final. Ponto final. Então, autossuficiência, eu faço, eu resolvo, eu ensino, eu dou conta, eu sou boa, eu que sou inteligente, o meu trabalho fui eu que abri a porta, o meu relacionamento fui eu, nada foi Deus, foi tudo você, bonitona. Controle disfarçado de organização. Se eu não fizer vai dar errado, só eu sei fazer certo. Tem que ser do meu jeito, porque só do meu jeito é bom, só do meu jeito funciona. Então é um controle disfarçado de organização. Eu organizo, eu faço, e aí entra na autossuficiência. Um vai linkar com o outro, tá? Hiper independência emocional. Eu não preciso de ninguém, só de Deus. Não preciso de ninguém, só dele. A gente precisa só dele, lá no céu, como nosso Deus. Mas aqui na terra, nós também precisamos um dos outros. Assim como a gente está aqui tendo uma troca, assim como a gente está aqui num encontro. Imagina se eu fizesse um encontro para ninguém. Ninguém fosse assistir, ninguém fosse ver, ninguém, só eu. Eu gravasse só para mim. Imagina se vocês entrassem numa live onde eu não estivesse aqui, não tivesse ninguém. Se só entrasse aqui, e aí? Então, a gente precisa só de Deus como nosso Deus, mas nós precisamos um dos outros. E precisar um dos outros não quer dizer que nós precisamos de todo mundo. Você tem que saber com quem você anda, você tem que saber quem acessa a sua casa, quem acessa o seu filho, quem tem acesso ao seu marido, quem tem acesso às suas dificuldades. Você tem que selecionar, porque Jesus, quando veio à Terra, ele pregava para 5.000 pessoas, ele pregava para multidões, mas ele andava com 12. Então ele tinha 12 mais chegados, que eram os discípulos, e entre esses 12, ele tinha 3 que eram mais chegados ainda. Então, olha só, ele já nos ensinou. Você pode e deve amar a todos, porque é um mandamento. Mas andar são coisas diferentes. E na cultura cristã, as pessoas confundem. Eu tenho que amar todo mundo, então eu tenho que andar com todo mundo, eu tenho que abraçar todo mundo, eu tenho que pôr todo mundo na minha casa, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo, Não, Jesus não era bonzinho com todo mundo. A passagem dele aqui nos ensina certinho que nós precisamos selecionar, que nós precisamos selecionar os 12, dos 12, os mais chegados. Ele já nos ensina, tá? Então, dependência emocional, relacionamentos emocionais onde você sempre é a salvadora. Talvez você tenha um relacionamento hoje
onde você está sempre tentando salvar outra pessoa. Você está sempre na postura de tentar consertar o outro. Não, eu vou consertar ele. Não, eu vou dar um jeito nele. Não, porque eu vou salvar ele. Você está sempre tentando salvar essa pessoa. Quem que você está tentando salvar? Às vezes você está sempre tentando salvar seu filho. Às vezes você está tentando salvar seu marido, uma amiga, a sua mãe, o seu pai. Você está sempre tentando salvar. Mas a única pessoa que salva é Cristo. Nós somos muito pequenos. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Quando eu estou aqui e meu filho está na escola, quem que está cuidando dele? Quem que é o único que pode? Quem que é o único que é onipresente, onisciente, onipotente? Quem? Quem que é o único que é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Quem que é o único que pode cuidar do meu filho enquanto ele está na escola? Que pode proteger ele? Agora ele está de férias, ele não está aqui. Ele foi ficar uns dias fora. Eu não tô lá. Quem que é o único que pode? Quando eu estou em casa e meu filho está brincando lá embaixo no condomínio, quem que é o único que pode cuidar dele, proteger ele, pode salvar ele, pode guardar ele? Quem? Então quem que é o único que pode salvar o teu marido? Quem que é o único que pode salvar seu pai, sua mãe, seu filho? Quem que é? É só Deus que salva. Então você precisa renunciar ao papel de salvadora. Você precisa olhar para você e reconhecer: cara, eu não sou Deus na terra, eu sou pequena demais. Eu não posso salvar ninguém. A única coisa que eu posso fazer, e a mais importante, é dobrar o meu joelho e clamar ao Espírito Santo que convença aquela pessoa, que salve aquela pessoa. Porque eu não posso. Então você precisa abrir mão da salvadora que existe em você. E é difícil, não é fácil, porque eu tinha um quê de salvadora gigantesco, enorme. Eu queria, imagina, depois que eu fiz a minha formação, então eu me formei em hipnoterapeuta, aí que eu queria salvar mesmo. Aí que eu queria abraçar todo mundo, eu queria salvar todo mundo. Só que nem todo mundo quer ser salvo. Salvação que eu tô falando é de ajuda. Eu queria ajudar todo mundo, eu queria resolver o problema de todo mundo, eu queria ser boazinha com todo mundo, Só que nem todo mundo quer ajuda. Nem todo mundo quer ser salvo. Nem todo mundo. E tá tudo bem, porque cada um tá vivendo um processo, todo mundo tem o seu dia, a sua hora e o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio nunca lhe será tirado. Nunca. Eu não posso salvar ninguém, você não pode salvar ninguém. Sai desse lugar. Volta para o teu lugar. Quem salva é Cristo. Quem salva é Deus, não sou eu. Então, entregar o que de salvadora? O medo, a arrogância, a necessidade de aprovação. Então vamos lá. Vocês podem ir colocando aqui comportamentos também que vocês vão ajudando outras pessoas. Às vezes Deus está falando algo específico para uma, e aí você coloca sobre esse comportamento, pensamento, e aí outra olha e fala assim: nossa, isso aqui eu tenho. E aí vocês vão anotando aí. Então, arrogância, autossuficiência, idolatria. O que mais? Você precisa renunciar às suas origens. Você precisa renunciar às feridas que você carrega. Quais são as feridas que você carrega? Porque às vezes você carrega uma ferida, às vezes você não sabe as feridas que você carrega, mas o diabo sabe. Sim, gente, aqui ó, não imaginava nunca que necessidade de aprovação seria algo para ser renunciado. Sim, tudo que foge da identidade de Cristo precisa ser renunciado, porque não é de Cristo, é do diabo.
Jesus, ele não tinha necessidade de aprovação e aceitação. Ele não queria ser aceito por todos e amado por todos. Ele veio para ser. Ontem na palavra que eu li para vocês, falava o quê? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Tá falando que o bom pastor conhece todas as ovelhas? Não, ele conhece as suas. E as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, tudo que foge da identidade dele precisa ser renunciado. Deus não te colocou aqui para você querer ser aprovada por pessoas. A palavra fala, querer ser aprovado somente por Deus. Busque andar nos caminhos do Senhor para que o Senhor te aprove. Então, se eu estou trilhando uma jornada aonde eu estou sempre buscando aprovação, eu quero ser validada e aprovada pela minha mãe. Quando eu faço tal coisa e a pessoa não me elogia, isso me machuca, eu fico triste. Eu faço as coisas para que as pessoas me vejam e não para mim mesma. Precisa ser renunciada. Então, arrogância, autossuficiência, dependência emocional, necessidade de aprovação e aceitação, egoísmo, vaidade. Que mais? São tantas coisas, né, gente? Alianças invisíveis que você fez que não agradam ao Senhor. Falta de merecimento, senso de incapacidade. Você acha que você não é boa, que você não consegue, que você não dá conta. Sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de humilhação. Tudo que foge da identidade de Cristo precisa ser renunciado, porque se não é de Cristo, é do mundo. Heranças hereditárias que você carrega que não são suas precisam ser renunciadas. Culpa, isso mesmo. Sentimento de culpa. Tudo precisa ser renunciado. Pensamentos ruins. Pensamentos de morte. Depressão. Laudos médicos. Ai, Chau, eu descobri que eu tenho um laudo XPTO. Quem disse? O mundo. Ok, mas o que o Senhor diz? Tem gente, vocês dão legalidade pro diabo sem saber, por ignorância mesmo, que é falta de conhecimento. Quando você fala assim, eu sou, você está determinando que você é aquilo. Só que em contrapartida, você não nasceu assim. Então, qual que é a doença do século? Falta de identidade. Eu ia falar sobre isso agora, Ana. Ansiedade. Qual que é a doença do século? Falta de identidade. Você não sabe quem você é, você não sabe qual é o seu propósito, você não sabe o que você gosta de comer, você não sabe os lugares que você gosta de ir. Você mal e mal sabe o que você gosta de vestir. Por quê? Porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida da sua mãe, você está vivendo a vida da sua avó. Você está só num ciclo. Que ciclo? A sua avó viveu isso, a sua mãe viveu isso e hoje você vive exatamente o que elas vivem. Então é só um ciclo repetitivo. Você está vivendo a vida delas, não a sua. Porque existe uma diferença entre viver o que elas viveram e deixar com elas as escolhas delas, as dores delas, as dificuldades delas, romper essas origens e a partir de agora eu e você, como mulheres e homens adultos, a gente vai seguir a nossa vida, a gente vai viver a nossa vida, a gente vai fazer as nossas escolhas, a gente vai viver aquilo que é nosso.
Então, a pessoa, ela acorda e fala assim, ai, você tá conversando com uma pessoa, ela fala assim, ai menina, sabe por quê? Porque eu sou ansiosa. É que eu sou uma pessoa ansiosa. Você é ansiosa? Então significa que lá quando você estava no ventre da sua mãe, Deus colocou, essa aqui vai ser ansiosa. Essa aqui vai ser depressiva. Essa aqui vai ter falta de identidade. Essa aqui vai ter transtorno XPTO. Para essa aqui eu vou dar... Não. Você nasceu como uma criança saudável. Você não tinha ansiedade, você não tinha TDAH, você não tinha depressão, você não tinha transtorno XPTO, você não tinha nada. Você nasceu livre. Mas aconteceram coisas na sua jornada, na sua história, na sua caminhada, e esses acontecimentos despertaram em você um sentimento, uma sensação de ansiedade. E hoje você precisa se curar da ansiedade, mas você não é ansiosa. Você está, é um estado. Por quê? Porque estar é um estado passageiro. Vai passar. Agora, eu sou é uma determinação, é um decreto. Então, muitas de vocês estão dando legalidades para demônios por ignorância. Porque você determina, você chama espírito de ansiedade. Pode reinar em mim, porque eu sou você. Espírito de depressão, entra em mim e fica em mim, porque eu sou depressiva. Espírito de incapacidade, espírito de necessidade de aprovação e aceitação, espírito de autossuficiência, espírito de arrogância, espírito de culpa. Olha quantas entidades você está chamando. É entidade, a palavra fala. O diabo, ele anda ao derredor, esperando uma brecha para que ele possa devorar. Então, imagina você, os anjos aqui, te protegendo, porque a palavra também fala que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que temem ao Senhor. Então, imagina eu aqui e os anjos aqui. Ai, gente, imagina eu aqui. Nossa, minha voz tá... Então, eu tô aqui, certo? Os anjos do Senhor... Nossa, eu pôr um fio daqui, meu Deus do céu, eu tô acabada hoje. Eu dormi 1h da manhã. Eu tô aqui, os anjos ao meu derredor. E ao derredor dos anjos, os demônios, certo? Tá prestando atenção? O inimigo, ele só pode acessar se você der brecha. Se você der alguma legalidade para ele. Então, ele não vai entrar, ele não vai acessar se você não permitir. E aí, de repente, você acorda... Ai, menina, ou você tá conversando com uma pessoa, você fala, eu sou tão ansiosa... Pronto, você deu uma brecha. Ele já tem legalidade para entrar. Aí ele entra. Aí existem os níveis de manipulação. Quais são os níveis de manipulação? A gente já tá indo para outro lugar, nem sei porque eu tô falando isso. Mas enfim. Quais são os níveis de manipulação? O primeiro nível de manipulação são setas, pensamentos. O diabo, ele não tem acesso aos seus pensamentos. Mas ele envia setas. Então ele começa... ela falou que ela é ansiosa. Então, eu vou mandar para ela pensamentos que aconteceram. Eu vou prender ela lá no... O que é ansiedade? Ansiedade é quando a mente subconsciente, ou ela está lá no passado, ou ela está lá no futuro. Ela transita entre o passado e entre o futuro, mas ela não fica no aqui e agora.
Então a pessoa, quando ela está em crise de ansiedade, que ela está em pânico, é porque a mente ela está revivendo algo que aconteceu lá atrás, ou ela está projetando algo que pode acontecer lá na frente, mas ela não está no aqui e agora. No aqui e agora eu estou sentada com vocês, conversando com vocês. Não está acontecendo nada, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas agora, nesse momento, eu estou aqui. E eu só vou resolver o que eu tenho para resolver quando eu sair daqui. Aonde que tá a sua mente, Chala? Minha mente tá aqui. Mas é como se eu estivesse aqui pensando em algo que aconteceu lá atrás. Então isso é ansiedade. Aí eu falo, eu sou ansiosa. Aí eu dei brecha pro inimigo mandar seta. Aí ele começa a mandar seta. Aí ele manda seta de coisas que aconteceu lá no seu passado. Ó, seu pai te machucou, seu pai te rejeitou. Seu pai deu carinho pro seu irmão, mas não deu pra você. Ah, sua mãe, ela não te amou da forma como você merecia. Você não merece amor. Ah, ela pegou e ela abandonou você, ela rejeitou você. Sempre que você precisa de ajuda, ela não pode te ajudar. E ele começa a mandar seta. E aí você começa a ficar noiada. Você começa a ficar, o coração começa a acelerar, tem gente que desmaia, você começa a passar mal, você começa a ficar ofegante, porque o corpo entra em estado de sobrevivência, ele entra em estado de pânico, ela vai morrer. Então a mente, o cérebro, o coração, eles começam, enfim, aí a gente vai entrar no outro, não vou entrar em psicologia para explicar para vocês, mas o corpo começa a reagir a isso. E aí, quanto mais a pessoa fica assim, mais ela vai falando que ela tem ansiedade, Aí eu preciso ir num psiquiatra. Aí eu preciso tomar remédio para ansiedade. Aí eu preciso tomar remédio para depressão. Aí ela começa a entrar naquela bolha. Aí a seta vira uma mão. Aí esse é o segundo nível de legalidade que os demônios têm. Então, o primeiro é seta, mandar pensamentos. O segundo é manipular as emoções. Como que ele manipula as emoções? Aí ele já tem legalidade para enfiar a mão na sua mente e ele começa a manipular as suas emoções. Ele começa a controlar as suas emoções. O que é uma pessoa que tem depressão no mundo espiritual? É quando o diabo ele já entrou com a mão e ele começa a manipular as emoções da pessoa. A pessoa que tem depressão, ela quer o quê, gente? Onde que ela fica? Ela fica no sol? Ela fica na luz? Aonde ela fica? Ela entra no quarto. Quanto mais escuro, melhor. Ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer tomar banho. Ela não quer comer. Então, assim, só que assim, o que eu tô explicando pra vocês aqui é do mundo espiritual, mas também tem o mundo físico, tá? A depressão no mundo físico, aqui, não é no espiritual. É uma busca inconsciente pela morte. Precisa ser tratada, só que é uma junção, corpo, alma e espírito. Então aqui eu estou falando do espírito, mas também tem a legalidade do corpo e da alma, que é outro assunto, eu não vou entrar nisso, porque a gente tá quase chegando no final da nossa live. Então, só para vocês entenderem, aí o demônio consegue enfiar a mão e ele começa a manipular. Isso também acontece com pessoas que têm vícios. A pessoa, no começo do vício dela, a pessoa começou a usar droga. O inimigo entrou, ele já teve acesso e ele começa a manipular as emoções. Aí a pessoa começa a usar, e ela vai usando, até que acontece a possessão completa, que é quando o inimigo, existe uma possessão, ele entra no corpo mesmo da pessoa. E aí ele comanda tudo, aí ele sapateia. Então são 3 níveis: seta, emoções e possessão. Mas como que ele tem acesso a nós? Através de legalidade. Através de pactos invisíveis que a gente faz, através de comportamentos, pensamentos, situações que a gente não entrega no altar. Então sim,
Existem pessoas que estão dentro da igreja, que são de frente de igreja, que estão no altar e que o inimigo manipula e que o inimigo tem acesso. Não é porque a pessoa tá na igreja, não é porque a pessoa tá com o microfone, que ela toca na igreja, não é porque ela serve na igreja, não é porque ela ora, jejua e que ela tá isenta. Porque ela pode agora, de manhã cedo, orar, estar de jejum e dar legalidade para o inimigo entrar. E o livre-arbítrio nunca lhe será tirado. Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio de ninguém. Filha, eu não quero que você faça isso. Mas se você, igual Adão e Eva, não coma desse fruto. Mas a partir do momento que você comer, você deu abertura para o diabo entrar. E ou você me serve, ou você serve a serpente. Não tem como servir a dois deuses. A Deus só um só, né? Não tem como servir a dois. Porque é um só. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Estou impactada. A Dai está me passando um filme na cabeça agora das minhas crises de ansiedade antes de conhecer Jesus. Porque, ó, crise de ansiedade antes de conhecer Jesus. Conhecer Jesus, que ela tá falando aqui, gente, é no nível de conhecer a identidade de Cristo. Porque tem pessoas que estão na igreja, sabem quem é Jesus, mas não têm uma identidade firmada nele. Então, existem pessoas dentro da igreja que têm crise de ansiedade, que têm depressão, que têm um monte de coisa. Não é porque está na igreja que está isenta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o fato de estar na igreja ou estar fora da igreja. Eu estou falando da legalidade, daquilo que você chama. Eu sou incapaz. Eu sou insuficiente. Você está dando abertura para ele mandar seta, para ele pôr a mão, para ele entrar. Então nós precisamos renunciar e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós declaramos. Tem mãe que fala pro filho assim: ai, nossa, você é difícil demais. Não dou conta de você. Tem mãe que joga, que chama pro próprio filho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vocês estão fazendo a listinha de vocês aí? De coisas que vocês precisam renunciar? Tem mulher que precisa renunciar ao relacionamento tóxico. Porque tá escrito na Bíblia que você vai apanhar, ser traída, que seu marido não vai te machucar, tá escrito, vai te machucar, que ele vai acabar com você, com o seu emocional, que seu namorado vai te trair, que você veio aqui para comer o pão que o diabo amassou. Tá escrito na Bíblia? Não tá escrito. Então, se você tá vivendo um relacionamento onde você não é amada, cuidada, respeitada, valorizada, meu caso agora de manhã, meu marido levanta me xingando e xingando. Por quê? Porque tem um espírito aí dentro da tua casa. Porque tem um demônio aí. Achar tudo é demônio? Não, nem tudo é demônio, não. Tem coisa que é falta de caráter mesmo, falta de índole. Mas tem comportamentos e situações, gente, sempre vai ser uma mistura, corpo, alma e espírito. Existe um espírito, existe a falta de caráter, entendeu? Junta o espiritual, o demônio entra, na alma é a falta de caráter, de índole, de princípio, e entra a carne, que a carne é fraca e aí a pessoa põe pra fora. Então sempre é corpo, alma e espírito, sempre. Não tem como, é só espiritual. Ah, tá. Mas nós não somos corpo, alma e espírito? Então tá 3 anos nele, Charla, que acabou de falar, sim. Só que uma coisa, gente, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Quem é minha aluna aqui, até cansada de ouvir eu falar isso. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós.
Tchau, por que sempre é sobre nós? Nunca é sobre o que o outro faz, é sobre o que a gente tolera. É sobre o que a gente aceita, é sobre como a gente se posiciona. Eu fiquei 16 anos num relacionamento tóxico. E sabe o que eu falava? Ele me trai. Ah, mas é porque ele não me respeita, é porque ele não me ama. É ele. Não, ele precisa de tratamento. Não, ele precisa de cura. Ele. Não era ele, era eu. Era eu não me amava, eu não me respeitava, eu precisava curar a minha dependência emocional. Eu precisava curar as minhas feridas. Eu precisava olhar para mim ao invés de ficar olhando para ele. Então, independente do que você estiver vivendo ou passando, mas é ele quem faz, mas por que você tolera? Você já se perguntou? Porque eu saí desse relacionamento quando eu parei de olhar para ele, falar o que ele fazia e comecei a me questionar do porquê que eu ainda estava ali. O porquê que eu ainda aceitava as traições. Quando eu olhei para mim, sabe o que aconteceu? Acabou. Acabou. Justamente aqui, Alessandra, a dependência está em quem aceita, não em quem faz. Então a pergunta não é, a solução não está no que o cara está fazendo. O que ele está fazendo, gente, ele está fazendo. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou permitindo? O que eu estou aceitando? Eu vou buscar cura, eu vou buscar tratamento. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu me separei, eu fui fazer tratamento. Vocês sabem, né? Quem é antiga aqui sabe. Eu fui fazer hipnoterapia, eu fui me tratar, eu fui estudar sobre relacionamento. E aí começou a minha jornada, né? Foi quando eu saí daquele relacionamento. Então, quem teve que se tratar daquele relacionamento tóxico fui eu. Até então, até onde eu sei, o lado de lá nunca foi num psicólogo, num terapeuta, nunca fez um tratamento, nem nada. Por quê? Porque não era sobre ele, era sobre mim. Mas continua... Não tô nem aí, gente, porque o outro vai viver a vida dele, vai seguir a jornada dele. Mas eu preciso me curar, porque eu preciso seguir a minha jornada, eu preciso viver o meu caminho, eu preciso viver o que a Bíblia fala. Porque existem dois mundos, ou você vai viver o que Deus fala sobre você, ou você vai viver o que o diabo preparou para você. O que Deus fala? Que o homem deve amar a sua esposa, assim como Jesus ama a sua igreja e deu a vida por ela. Então, o homem, ele tem que morrer pela sua esposa. Ele tem que dar a vida por ela ao ponto de, se precisar, ele morre na frente. Que ai do homem que tratar mal a esposa. O Senhor desligará as suas orações e elas não chegarão aos céus. Eu não estou falando de versículo solto, não. Eu estou falando da Bíblia. Esse é um mandamento do Senhor. Ok, se eu estou vivendo algo que não é o que está escrito aqui, então eu estou vivendo o plano do diabo para a minha vida. E não o que a Bíblia fala. Charles, você está falando para separar? Não. Eu estou falando que você precisa se curar, você precisa dobrar o seu joelho, você precisa orar, você precisa... É uma guerra, você precisa entrar em campo de batalha. Você precisa parar de ficar tentando mudar o outro e você precisa mudar a si mesma. Porque a partir do momento em que você se muda, tudo muda ao seu redor. Tudo muda ao seu redor. Então você tem que parar de olhar para o outro e olhar para si, tá? Então a gente precisa renunciar. Palavrões, quem aqui fala palavrão? Pornografia, tem mulher que é viciada em pornografia. A gente acha que é só homem, tem mulher que é viciada em pornografia. Os pactos conscientes ou inconscientes, as feridas. Então, eu fui orando e fui pedindo ao Espírito Santo. E esses dias, gente, semana passada. Porque assim, a gente vai fazer a oração, a gente vai renunciar. Só que ao longo da semana, às vezes amanhã, ou domingo, ou daqui 30 dias, ou daqui 60 dias, você vai lembrar de algo, o Espírito Santo vai trazer uma memória, um pensamento, você vai lembrar de algo que você fez. E quando você lembrar, é para você renunciar.
Então, assim, quando eu já renunciei tudo, ok. Aí semana, isso faz tempo, né, gente? Foi no começo da minha jornada ali, que eu fui renunciar. E aí semana passada, eu lembrei, assim, eu tava fazendo uma coisa aleatória e eu lembrei de quando eu era criança, a gente morava na casa da minha avó. E a casa da minha avó, ela é aquelas casas que tem como que chama, gente? Tem um espaço em cima da casa, é reto, e aí em cima da casa não tem telhado, tem um espaço, uma área. Tem um nome pra isso, gente, fugiu. Ah, tem uma área em cima da casa. E a gente brincava ali, os amiguinhos tudo, né? A gente brincava ali, ia pra rua, subia, descia, a gente ficava ali. E aí eu lembro, só que eu não lembro quem era. Eu lembro que tava eu, meu irmão, e tinha uma amiguinha, o terraço, isso mesmo. Isso, obrigada, Ana. Terraço. E tinha uma amiguinha, mas eu não lembro quem era essa amiguinha, mas eu lembro que tava eu, meu irmão e essa menina. E gente, eu não sei o porquê. Não sei aonde a gente viu isso, porque eu era muito pequena. Eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E a gente subiu lá em cima e a gente falou assim, vamos fazer uma aliança? Vamos fazer uma aliança e essa aliança vai ser eterna. Aí a gente pegou uma agulha, olha, criança. Se eu não me engano, eu acho que a minha prima tava também, a Dini. Depois que se ela ver a live, ela vai, eu não lembro. Eu sei que, não sei se era ela. Ai, gente, não lembro. Aí a gente pegou uma agulha, a gente furou o dedo. E a gente fez assim, ó. Ela furou o dedo dela, eu furei o meu irmão furou o dele. E a gente fez assim, um com o outro. E aí, eu tive essa memória, eu lembrei disso. Minha mãe tá sabendo agora. E eu lembrei disso. E na hora eu dobrei o meu joelho e eu comecei a oração de renúncia. Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio o pacto que eu fiz quando criança. Eu renuncio toda a legalidade que eu dei naquele momento, porque é um pacto de sangue. Isso no mundo espiritual, isso tem um peso. E eu não lembrei disso aleatório. Eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou, porque isso é algo que ainda estava ligado lá no mundo espiritual. Então o Senhor vai trazendo memórias, vai trazendo coisas, pensamentos, situações. E aí você vai escrevendo, se você não puder renunciar naquele momento, você vai fazendo uma lista. E aí depois quando você tiver o tempo, você vai, entra no seu quarto, fecha a porta. Dobra o teu joelho. Mas assim, a renúncia não pode ser da boca pra fora. Eu tô renunciando aqui porque a Chal tá falando que eu preciso renunciar. E aí vai ser desligado lá no mundo espiritual. Não, nem perde seu tempo. Porque imagina, você tá aqui, a gente tá aqui há 1 hora. E aí você vai falar algo só porque eu falei que é pra falar, mas você não se arrependeu. Porque sem arrependimento, não há perdão e não há cura. Você precisa fazer de coração, tá? Só mesmo renúncia arranca das mãos, justamente. Então você precisa renunciar porque você está arrependida. Esses dias aconteceu uma situação com uma pessoa. Presta atenção. A pessoa faz trabalho, mas ela fala que é trabalho santo, entendeu? Ela faz macumba, mas é macumba do bem. Aí a pessoa, ela confessou que ela fez. Então ela confessou que ela fez, que ela faz, não sei se faz mais, enfim, ela confessou. Só que ela confessou e ela falou assim, mas eu não acho que eu tô errada. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Como que você vai confessar algo e depois você vai, eu acho que eu não tô errada. Então, tipo assim, a mesma coisa de eu confesso que eu fiz, mas eu não me arrependo, mas eu quero perdão. Gente, não existe. Você vai receber perdão e cura a partir do momento que você se arrepender. Arrepender de andar nos maus caminhos, nos caminhos que não agradam ao Senhor. Então precisa haver um arrependimento. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Pra você não perder seu tempo, porque sério, eu tô disponibilizando do meu tempo. Eu podia estar dormindo e olha que eu tô numa jornada, gente, que eu fui dormir ontem quase 2 horas da manhã. E eu falei, Deus, me acorda amanhã cedo, pelo amor de Deus, me dá disposição, Senhor, me ajuda. Porque a gente foi pra igreja, aí depois, e até chegar em casa, hoje de novo,
porque é uma campanha, e hoje de novo a gente vai pra igreja de novo. E aí sei lá que horas que eu vou voltar pra casa de novo. Ai, meu olho. Então, eu tô disponibilizando o meu tempo. E você também tá disponibilizando do seu. Você podia estar dormindo, você podia estar, sei lá, você podia estar fazendo tanta coisa, mas você tá aqui comigo. Então não esteja aqui só por estar. Não esteja aqui só pra falar que eu tô fazendo um desafio, só pra chegar lá fora e falar assim, ai menina, eu tô fazendo um desafio 40 dias e eu tô de jejum. Até porque a palavra do Senhor fala, quando jejuares, eu coloquei lá no grupo, faça entre você e Deus, ninguém precisa saber, não é pra falar pra ninguém que você tá de jejum. É só você e Deus. Não fique com cara de abatido, de coitadinha, de tadinha. Não, levanta a sua cara, lava seu rosto. É bíblico. Eu coloquei a passagem lá no grupo. Então não perca seu tempo, não faça por fazer. Sabe por quê? Porque antes de você fazer, o Senhor já sondou qual é a intenção do seu coração. E se você estiver fazendo só por fazer, no mundo espiritual isso não tem peso nenhum. O diabo, ele continua tendo legalidade para agir na sua casa, na sua vida, na sua família. Ele continua tendo permissão. Aí você vai falar assim, nossa, eu orei lá com a Chau, mas nada mudou na minha casa. Nada mudou mesmo. Por quê? Porque a sua motivação foi errada. Você não fez porque você quer ser curada, porque você quer ser perdoada. Você fez para agradar teu marido. Você fez para agradar sua mãe, para agradar a vizinha, para chegar lá na rua e ficar falando para os outros. Então, não é que o que eu tô ensinando para vocês aqui não funciona. É que a motivação do seu coração, ela tava errada. Ela tá errada. E aí você precisa, até disso, você precisa de Deus. Senhor, por favor, alinha o meu coração ao seu. Alinha a intenção do meu coração com a tua. Me alinha, Pai. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? E aí, antes da gente fazer, eu queria contar outra coisa pra vocês, mas eu vou deixar pra contar amanhã, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, porque pra live não ficar tão longa. Ou vocês querem que eu conte hoje? Que a gente ainda vai orar pra fazer renúncia, ou deixa pra amanhã. Eu tirei uma passagem, pedi ao Senhor, sim o que, gente? Conta hoje, conta amanhã? Vocês querem ir embora? O que vocês querem? Estão cansados de me ver? Conta hoje. Mulher curiosa, né? Fala, conta amanhã. Como assim conta amanhã? Conta agora. Pode contar. Continua. Amém, tá. Vou contar. Eu tirei uma passagem, falei, né? Deus, o que o Senhor quer falar com elas hoje? Me dá uma palavra. E aí o Senhor foi trazendo a minha memória e eu tirei uma palavra que caiu em Ezequiel 8. Anota aí. Ezequiel 8, versículo 4. E Ezequiel 8 fala assim, abominações no santuário do Senhor. Esse é o título da mensagem. Eu falei, uau, por quê? Quando eu pedi para o Senhor, quando eu estava conversando com o Espírito Santo, eu estava fazendo café. Então eu acordei mais cedo, me arrumei, aí eu estava fazendo café e eu estava, Espírito Santo, por favor, o que o Senhor quer falar com elas hoje? Traz a minha memória. E aí o Senhor foi trazendo essa questão de renúncia, de abrir mão, de entregar no altar. E aí eu anotei, eu fui anotando. Aqui, ó, fui anotando. E aí eu falei, tá bom, Deus, agora eu vou tirar um versículo. Qual é o versículo? E aí eu peguei e abri a Bíblia. E aí caiu nesse, Ezequiel 8, abominações no santuário do Senhor. Versículo 4 fala assim, ó. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a visão que eu havia visto no vale. Então me disse, filho do homem, levanta agora os olhos em direção ao norte. Levantai os olhos em direção ao norte. E essa imagem do ciúme estava ao norte na porta do altar da entrada. Então é uma imagem, ele está falando. E ele me disse, filho do homem, vês o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do santuário, do meu santuário, mas verás ainda outras grandes abominações. Então o que o Senhor está falando? Ele pegou Ezequiel e deu uma visão para Ezequiel. Ezequiel, olhe
as abominações que o povo de Israel está fazendo no meu santuário, para que eu não me aproxime do meu próprio santuário. E levou-me para a entrada do pátio. Então olhei, e havia um buraco na parede. E ele me disse: Filho do homem, cava agora a parede. E quando cavei a parede, havia uma porta. E me disse ainda: Entra e vê as abominações horríveis que eles praticam aqui. Entrei e olhei e vi toda a forma de animais que se arrastam e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel. Ídolos. Estavam pintados na parede em todo o redor. E aí ele vai falando, filho do homem, e aí o Senhor vai mostrando. Depois vocês coloquem aí para vocês lerem. Ezequiel 8, e aí vocês vão ler o capítulo inteiro. Tá? Para vocês entenderem. Então o Senhor está falando aqui, vês as abominações que eles fazem, para que eu me afaste do meu santuário. Não é sobre o que a gente está falando? O Senhor nos convida a sermos santas na presença dele. O que é viver santas? É viver, santas não, é viver em santidade. Que é viver conforme a palavra dele. Ele nos convida a viver em santidade. E aí, os anjos estão aqui, você vai dar uma legalidade. Aí o Senhor fala, vê as abominações que eles fazem. Para que eu não me aproxime deles. Para que eu não me aproxime do meu santuário. Nós somos o corpo de Cristo. Então, olha as abominações que praticamos para que o Senhor não entre, para que o Senhor não tenha acesso à criação dele, aos filhos dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha as abominações. E aí, deixa eu contar para vocês o que aconteceu, rapidinho. Eu fui no culto quarta-feira, a gente foi no culto. Olha o cuidado de Deus, gente. Olha aqui. Chega de café. Agora chega. Eu fui no culto quarta-feira. E aí a gente foi na igreja. E foi um culto assim maravilhoso. Meu Deus. Desde quando eu cheguei no culto, a hora que eu saí, o Senhor falou comigo. E com o Thiago. E a gente saiu do culto assim... Uau, meu Deus, a gente saiu energético, sabe quando você sai? A gente foi exortado, muito exortado, foi assim, ó, parecia que eu tava num ringue e que eu apanhei, que eu fui nocauteada. Eu saí assim, destruída, mas feliz. Quem já foi no culto que a palavra foi pra você e você saiu acabada, mas você saiu feliz, porque você foi exortada em amor. E aí, uma amiga, ai, vem aqui, passa aqui. Aí a gente foi e passou na casa dela. Tava tendo uma festa lá, aniversário. Tinha bolo, tinha doce, tinha churrasco, tinha tudo. E eu tava de jejum. Eu tô falando que eu tava porque já passou o jejum. Eu tava de jejum de não comer mesmo. Eu tava em jejum, que a Bíblia fala que a gente também vai fazer jejum coletivo. E aí, eu não comi nada. Glória a Deus por isso. Eu resisti. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu resisti. Aí a gente tava lá, de repente apareceu uma moça. E aí essa moça, essa amiga minha chamou ela. E aí ela acabou sentando na mesa. E ela começou a falar do mundo espiritual. Aí ela começou a falar das legalidades, dos tipos de demônio, como funciona o mundo espiritual. Ela começou a contar. E assim, a mulher, um crânio. Dá pra perceber que ela é inteligentíssima. Ela conhece o mundo espiritual numa profundidade que eu não conheço. Eu não estudei sobre o que ela estava falando. E aí, beleza. Aí a gente começou a conversar sobre um assunto e a gente acabou falando pra ela. A gente levantou da mesa e tal, e aí antes de ir embora a gente tocou no assunto. Tava eu, meu marido e ela. A gente tocou no assunto, eu falei assim, eu acho que Deus tá nos levando pra fazer isso aqui, que é cura e libertação. Mas espiritual. O Senhor está nos guiando por esse caminho aqui. Aí ela olhou para mim assim, ó. Ela fez assim, ó. Presta atenção. Ela fez assim, ó. Igual um demônio. E ela falou assim, você sabia que o Brasil, ele tem uma... Gente, depois vocês vão orar por mim, viu?
Vocês vão orar por mim depois, porque o que eu vou falar aqui, o que eu tô falando hoje é... Glória a Deus, Senhor. O Brasil, ele foi entregue a uma entidade. E existe um documento assinado, onde um abençoado aí, não vou citar nomes, entregou o Brasil para essa entidade, e é ela quem comanda os demônios, ela é a entidade que comanda, porque mas isso é real, tá? Eu tô estudando sobre o mundo espiritual, eu tô fazendo um treinamento voltado para cura e libertação, essas coisas, e é real mesmo, cada estado tem uma entidade que domina sobre aquilo. Aí ela falou, o Brasil é a entidade tal que domina sobre o Brasil. Aí ela falou assim, mas todos que se levantaram contra ela estão mortos. E eu conto nos dedos para você quantos são, porque ninguém venceu ela. Porque em nome de Jesus não expulsa demônio. Não é só falar em nome de Jesus e tá expulso. E se vocês não tiverem, ela começou a falar, vocês vão morrer assim como eles. E aí ela começou a falar e ela começou a querer, ela não me intimidou não, mas ela começou a querer me intimidar. Porque você tem que ter muita certeza que Deus está te levantando mesmo, que é Ele quem está te levantando, porque todos que se levantaram contra ela estão mortos. E Deus já levantou grandes homens para lutarem contra ela e todos morreram. E ela começou a me intimidar. Querer me intimidar. Aí eu falei assim... Aí o Thiago saiu. Nessa hora o Thiago saiu, foi lá dentro pegar um... Gente, essa mulher veio e me abraçou. Ela me abraçou e ela, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela. Cuida do ministério dela, pôs a mão aqui. Cuida da visão dela e pôs a mão em cima da minha cabeça. Quando ela colocou a mão em cima da minha cabeça, o meu espírito começou a estar repreendido em nome de... Eu não falei, mas o meu espírito lá dentro, ele falava, tá repreendido em nome de Jesus. Sai pra fora toda seta, toda... E meu espírito começou uma guerra. E ela com a mão aqui em nome de Jesus e o espírito aqui, ó, guerreando com ela. E aí ela, eu tenho que ir. E saiu. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão em cima da sua cabeça. Depois vocês me lembram, se vocês quiserem, eu falo sobre isso. Mas não deixa ninguém pôr a mão sobre vocês. A não ser o pastor da tua igreja, a não ser uma pessoa que você confia, mas não deixa. E eu não tive o impulso de tirar a mão dela e falar, não põe a mão na minha cabeça. Devia ter tido, viu? Mas eu não tive na hora. E ela saiu, aí o Thiago veio. Gente, eu saí do culto. Quando a gente saiu do culto, a gente tava assim, uau! Depois que aconteceu isso, eu entrei dentro do carro, eu tava assim, ó. Parecia que eu tinha sido sugada. Eu e o Thiago, parecia que a gente tinha tirado a nossa alma, assim, ó. E aí, o Espírito Santo começou a ministrar em mim, porque na hora ficou só a minha carne. Tipo, eu fiz assim, ó. Aí o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Falando assim, eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo. E eu comecei a repreender, eu falei assim, eu não sei que Deus ela serve, mas o Deus que eu sirvo, ele é mais forte do que todos os deuses, não, do que todas as outras deuses e entidades que existem nesse mundo. Não existe outro Deus além de Deus. Deus não levanta um filho dele para que esse filho morra. Ah, eu vou te levantar e aí você vai lá guerrear e você vai morrer, tá? Quem que vai querer aceitar um chamado? O chamado, ele não é, eu escolho Deus ser chamada. Moisés não escolheu ser chamado para tirar o povo do Egito, mas ele obedeceu. O Senhor chamou Moisés, você vai libertar o povo. E ele, em obediência, eu vou. Mas ele não chegou lá, dobrou o joelho e falou, Deus, eu quero tirar o povo do Egito, quero ficar no deserto, o Senhor me levanta. Não. Vocês acham que em algum momento eu falei, Deus, me levanta para fazer tal coisa? Claro que não, o Senhor veio e falou assim, eu vou te levantar, É Ele, eu só estou em base de obediência. E quando Deus levanta, Ele paga a conta. É Ele quem faz. E aí o Espírito Santo... Gente, eu não dormi. Aí eu cheguei em casa e eu comecei a ficar noiada assim com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, não sei o que. Aí eu comecei a falar com Deus e a questionar Deus. E aí Deus foi me acalmando, me ensinando no meu coração. Aí eu dormi.
eu acordei cedo. Tinha uma mensagem da minha mãe. A minha mãe mandou um vídeo no YouTube e ela falou assim: a sua resposta de hoje. Eu vou pôr lá no grupo pra vocês o vídeo que ela mandou e o print da conversa que ela mandou assim, ó, a sua resposta de hoje. Aí eu mandei um áudio pra ela, falei: resposta do quê, mãe? Tipo assim, que doida, né? Acorda de manhã, não manda nem um bom dia, minha filha, tudo bem, como é que você tá? Ela só mandou assim o vídeo e a sua resposta de hoje. Eu falei: resposta do quê? Ela falou: tô ocupada agora, não posso falar agora. Assiste o vídeo. Aí eu não assisti o vídeo. Aí eu fui pra academia, fui treinar. E aí saí da academia, ela me ligou. Aí ela me ligou e aí eu falei: mãe, nossa, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu sou muito amiga da minha mãe. Eu não tenho nenhum segredo com ela. E aí eu falei: mãe, aconteceu isso. A minha mãe: nossa, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Assiste o vídeo. Eu falei: por quê? Ela: assiste o vídeo, só assiste o vídeo. Eu falei: tá bom. Aí eu peguei e vim pra casa, e enquanto eu tava fazendo comida, arrumando casa, eu coloquei o vídeo, a pregação, e fui assistir. Aí na pregação a mulher fala o quê, gente? O que a mulher fala? Que existe aí essa mulher fala que o Brasil foi entregue a uma entidade, que essa entidade é a entidade que governa sobre o Brasil, que enquanto essa entidade estiver comandando o Brasil nunca vai ser liberto e tal, mas que o Senhor estava levantando os seus para guerrearem contra ela. E que aqueles que o Senhor levantar, é Ele quem cuida, porque a palavra já diz que a vitória é garantida, porque a vitória é do Senhor. Porque não existe autoridade maior do que a autoridade de Deus. Que quando Moisés morreu, o Senhor levantou Josué. E Josué foi um grande guerreiro estrategista do Senhor, da qual ele renunciou às origens e às emoções dele. E o Senhor derramou sobre ele a origem de Cristo. E que se o Senhor está te levantando no ministério, é porque Ele está te protegendo, é porque os anjos estão ao seu redor. Não tenha medo, vá para a batalha, vá cumprir teu ministério. E ela foi falando tudo que eu tinha falado. E eu falei assim: meu Deus, eu falei: mãe, como que você sabia? Ela falou: não sabia, eu só acordei e mandei um vídeo para você. Olha para vocês verem o cuidado de Deus, como que Deus é maravilhoso. O diabo, ele é uma guerra mesmo. Ele vai usar pessoas para te confrontar, para tentar te colocar medo em você. Ele vai mandar setas. É uma guerra. Se você não tiver muito firmada em Deus, se você não tiver intimidade com o Senhor, de falar: Pai, como assim essa mulher está falando que ninguém guerreia contra essa entidade, porque todos que o Senhor levantou morreu, o Senhor levantou profetas, o Senhor levantou soldados, o Senhor levantou pessoas para morrerem. Ou eu não conheço o Senhor, ou ela não conhece. Eu falei: Pai, por favor, fala comigo, igual um pai mesmo. Sabe, você tem um pai, você conhece um pai amoroso, um pai cuidador, um pai que exorta em amor, e aí de repente seu pai tem um piripaque. E aí você fala: não reconheço esse pai aqui, esse homem agressivo, esse homem mentiroso, eu não reconheço esse homem. O homem que eu conheço é tal, mas a pessoa tá falando que ele é X. E agora? Então eu tenho essa liberdade, essa intimidade de falar: Deus, me ajuda, me explica, porque eu não sei. Eu não sei. Ela falou coisas ali que eu não tenho conhecimento. Isso é humildade, você reconhecer que você não sabe de tudo. Que você não é bonitona, boazona e que você precisa do Senhor. E aí, acordo de manhã, a resposta tá lá. Deus usou a minha mãe para me responder. E o Espírito Santo foi me acalmando. Aí o Senhor foi falando assim, ó, que, né, Deus foi falando coisas. Não vou entrar nesse assunto. Deus foi ministrando no meu coração. Aí eu falei assim: cara, que audacioso, que intrometido. Como que ele pega uma pessoa, coloca na minha frente e fala: você vai morrer. Se você se levantar, você vai morrer. Ela falou desse jeito: se você se levantar, você vai morrer. Porque todos morreram. Mas que audacioso, tá achando que é quem? Pra falar assim com a filha de Deus?
Eu não sou filha de qualquer um, não. Eu sou filha de Deus. Não é qualquer um que me protege. Quem me protege são os anjos do Senhor. Quem protege você, quem cuida de você, quem cuida da tua casa são os anjos de Deus. O inimigo não toca. Ele não tem permissão para tocar. A não ser que você dê legalidade. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu dei legalidade para ela. Mas depois eu dobrei meu joelho, eu me arrependi e eu falei, Senhor, seja quebrado no mundo espiritual toda a legalidade que eu dei de forma consciente, autorresponsabilidade. Eu dei. Você precisa ser autorresponsável com aquilo que você fez, que você tem consciência, que você fez porque você quis. Ah, mas eu não sabia. Na hora eu não sabia mesmo. Na hora eu não estava entendendo, eu não consegui ter muito discernimento do porquê que ela estava falando daquele jeito, daquela forma, com aquele olhar, com aquela cara, porque ela se transformou. Eu não tive, mas não interessa se eu tive ou se eu não tive. O que interessa é eu dei legalidade e eu retirei de forma consciente, responsável. Eu fiz, eu me mantenho nesse relacionamento, eu deixo as pessoas me tratarem assim, sou eu. Eu preciso de cura para que eu não deixe, para que eu não faça. Aí a minha mãe, não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça. Minha mãe ficou brava. Por que você deixou ela encostar na tua cabeça? Por que você não bateu na mão dela e falou na minha cabeça não? Minha mãe ficou brava. Eu falei, mãe, na hora eu não tive esse impulso. Nunca mais você deixa. E aí, beleza. Eu falei, tá bom, mãe, na próxima vez que alguém aleatório vir colocar a mão na minha cabeça, eu vou dar um pontapé na pessoa e a pessoa vai longe. Aí, presta atenção, beleza, fui na igreja ontem. Ó, gente, olha que doido. Eu vou acabar, tá? Porque, meu Deus, vai dar 1h30. Eu fui na igreja ontem, aí eu tava na igreja, aí tinha um pastor lá que eu nunca vi na minha vida. E aí esse pastor pregou. Ele pregou. Não que eu sentia pesada, porque foi a mão na cabeça que ela colocou, tá? É porque quando ela impôs, quando a pessoa impõe a mão, você tá dando autoridade para ela jogar em você aquilo que ela tiver que jogar. E aí pode ser algo bom ou ruim. Então, quando ela impôs a mão, ela colocou o quê? O que ela tava colocando em mim? Opressão, medo, angústia, dúvida, questionamento, se é Deus mesmo que tá me levantando, se é Ele mesmo que tá falando. Ela colocou um monte de coisa que ela queria colocar. Eu dei permissão pro diabo mandar seta pra minha mente. Então, quer dizer, eu orei pedindo ao Senhor o capacete da justiça para Ele blindar a minha mente, para que nenhuma seta do inimigo tenha acesso à minha mente. E logo em seguida, eu dou autoridade para uma pessoa que está endemoniada colocar a mão na minha cabeça e jogar seta. Tipo, filha, eu te protegi e você abriu a porta, entendeu? Então, eu me arrependi e falei, Senhor, coloca o capacete de novo. Deus é misericordioso, graças a Deus. Eu vou contar do culto e a gente encerra, tá? Deixa eu ver, Chau, poderia me ajudar a entender uma coisa? Porque eu sempre sonho que estou orando em pessoas e expulsando demônios. Porque o Senhor está te chamando para se levantar com cura e libertação. Mas peça ao Espírito Santo discernimento. Mas geralmente quem sonha que está expulsando demônios é quem tem sensibilidade, tem discernimento de espírito e vê o demônio. E da mesma forma que ele te vê, que você vê ele também te vê. Então, geralmente quem tem essa sensibilidade de ver, de sentir, de saber onde o demônio tá ali e tal, é quem vai expulsar. E justamente pelo demônio saber que você vai expulsar e que você tem autoridade para expulsar, não pela nossa carne, mas pelo Espírito Santo, ele começa a te oprimir, ele começa a colocar medo, angústia, dúvida, ele começa a oprimir muito você. Por quê? Para que você não desperte, para que você não ative a sua identidade em Cristo, para que você não saiba que você tem autoridade para expulsar. Entendeu? Eu também sonhei com isso. Eita glória, Deus está levantando mulheres, gente. Está levantando uma geração que precisa se preocupar em guardar azeite nas madrugadas, no secreto, que precisa se revestir. Porque não é só você chegar lá e expulsar, não. Tem todo se você aceitar o chamado e obedecer, tem todo um rolê aí pra você percorrer, pra você poder não receber retaliação, tá?
Isso mesmo, eu acho que é Deus revelando o dom de libertação espiritual, cura e libertação. Isso mesmo. Ele ataca, você tem sonhos, ele te oprime com pessoas, situações. Às vezes você tá dormindo, provavelmente você já recebeu o ataque dormindo, que a gente chama de paralisia do sonho. Do sonho não. Que é quando você tá dormindo e aí você sente a presença dele ali na beira da sua cama ou em cima de você. E aí você sente um medo absurdo, é um medo surreal. Eu já passei muito isso na minha infância, minha vida toda. Você sente um medo surreal, mas ele tá oprimindo pra você não despertar. Aí fui na igreja, tinha um pastor que eu nunca vi, o pastor orou pelo Thiago. Aí ele veio orar por mim. Quando ele veio orar por mim, já senti ele do meu lado. É isso mesmo, Ana. Deus tá te levantando, ele tá te oprimindo por causa disso, tá? Ele oprime de várias formas, tá, gente? Não é porque ele tá te oprimindo enquanto você dorme que o seu ministério é cura e libertação. Mas assim, peça ao Espírito Santo, peça a Deus para revelar para você, tá? E aí veio um pastor orar por mim. Quando esse pastor veio orar por mim, sabe o que esse pastor orou? Ele pôs a mão aqui assim, ele falou: sai agora toda a opressão que foi colocada sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, fizeram oração contrária. Estão fazendo trabalhos, então não sei o que, vai repreendendo agora toda a fúria do inimigo contra a vida dela. Aí, ele é pastor, tá? Então ele pôs a mão na minha cabeça. E ele falou: Senhor, toda a seta que o inimigo colocou no topo da cabeça dela, sai agora em nome de Jesus. E ele começou a repreender o quê? O que tinha acontecido no dia anterior? E aí ele falava: o inimigo tá furioso com ela, Jesus, cobre ela, esconde ela nas tuas asas, e não sei o que. E ele começou a reveste ela com as suas armaduras, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele entrou em guerra comigo, glória a Deus, aleluia. Deus levanta os seus para nos ajudar. E aí ele orou e tudo mais. E quando ele saiu, eu tava orando em línguas. Mas aí é outra coisa, tá? Mas eu tava orando em línguas. Mas era uma língua suave. Mas quando ele tirou a mão da minha cabeça, eu entrei em guerra. Eu bati o pé no chão e é como se a minha alma saísse do corpo. A minha alma saiu assim, ó. Eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, eu vi os anjos do Senhor com espadas de fogo. E a oração em línguas que eu estava fazendo, ela mudou para outra oração. E é como se eu estivesse entrando em campo de batalha. E, gente, eu nunca senti isso. Foi surreal. E o Espírito Santo foi revelando o trabalho que estava sendo feito, aonde estava sendo feito. Que aí eu fui falando coisas que não eram minhas. Chau, como que você sabe que não é seu? Porque a minha capacidade humana é muito limitada. A minha capacidade humana é muito limitada. Eu jamais iria falar aquilo que eu estava falando. Jamais. E aí, umas coisas assim, para vocês terem ideia. Senhor, aí, não sei o que, pega o sapo agora, queima ele, Jesus. E que sapo? De onde eu tirei isso naquele momento, no meio do culto, na oração? E eu comecei a falar coisas. E não sei o que lá, amarra ela, Senhor. E aí foi uma coisa foi surreal, foi uma experiência assim, ó. Eu tô contando pra vocês aqui, tem gente que fala assim, que louca, que doida, você tá louca. Mas quem é da carne entende as coisas da carne, e quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Só quem é do Espírito vai entender o que eu tô falando. E eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Eu e Deus sabemos o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Só eu e Ele. E mais ninguém. Eu estou falando pra vocês porque eu sou bocuda. Entendeu? Mas pra vocês terem noção da dimensão que é o mundo espiritual, que não é brincadeira. Não é brincadeira. Tá? Tchau, qual igreja você foi ontem? Não acho igreja que tem culto dia de semana, ô louco. Que mais, você é daqui? O que mais tem aqui é igreja que tem culto tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Me coloquem na oração de vocês, viu? Vocês forem lá, vocês falam: Senhor, protege a Chau, cuida dela, cuida da família dela, cuida do Adrian, cuida do Thiago.
Amém. Fui no culto, orei por vocês. Sou daqui, sim. Nicole, eu coloquei lá no grupo ontem o endereço, mas eu vou colocar outra pra vocês. Depois me chama no privado, aí eu mando, tá bom? Gente, é tudo isso aí. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu espero que Deus tenha falado com vocês. Aí a Suelen, Shalom, estufa 2. Se vocês quiserem ir numa igreja do fogo, é a Shalom. É fogo. É muito bom. Eu estou tendo sonhos com trabalhos feitos e no sonho Deus tem me mostrado a pessoa. Pois é. Às vezes você tem o dom de revelação através de sonho. Tiago tem. Vamos sim orar por você. Amém. Glória a Deus. Eu estudo sobre o mundo espiritual. Tânia Tereza. Eu batalho porque é surreal, justamente. A gente tem um canal no YouTube, Tânia Tereza. Minha mãe também é apaixonada por ela. E ela fala sobre o mundo espiritual, sobre guerras espirituais. Ela é maravilhosa, é uma mulher assim, muito usada por Deus. Mas vamos fazer a nossa oração agora? Aí eu quero deixar para vocês duas coisas, tá? Anota aí, ó. Em João, em 1 João 1:9, fala o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará da maldade. Então, o que fala em 1 João? Se a gente confessar os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoará, entendeu? Quando você entra no secreto, quando você confessa para Deus, você recebe perdão. Guarde isso aí, tá? 1 João 1:9. Agora, Tiago, deixa eu colocar aqui, ó. Tiago 5:16. Tiago 5:16 fala o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração um pelos outros, para que sejam curados. Entendeu? Então, quando eu confesso para Deus, eu recebo perdão. Quando eu confesso para outra pessoa, eu recebo cura. Mas não é para você confessar para qualquer pessoa. Não é para você chegar para uma pessoa aleatória e confessar para ela. Aqui não tá falando assim, ó, por favor, portanto, confesse seus pecados para os padres. Portanto, confesse seus pecados para os pastores. Contanto, confesse seus pecados para a sua mãe. Não. Confessem os seus pecados uns aos outros. Então, depois, escolha uma pessoa de confiança. Uma pessoa que você confia mesmo, que você sabe que aquela pessoa não vai te julgar, que aquela pessoa não vai usar isso contra você em nenhum momento. E a pessoa tá ali só para ouvir, só para você confessar para ela e você falar, eu me arrependo de tudo isso. E acabou. Porque aí existe uma anulação no mundo espiritual e no mundo físico. Você rompeu a corrente, quebrou a corrente. Foi rompida, tá? Chau, eu não tenho ninguém. Se você sentir a vontade e confortável, você pode confessar para mim. Eu posso ser essa pessoa que vai ouvir você confessando. Você vai lá no meu direct e você coloca, Senhor, em nome de Jesus, eu confesso para Chau que eu pratiquei isso, fiz isso e eu me arrependo disso. E aí, eu não vou dar print, pelo amor de Deus, não vou colocar nos meus stories. Você vai confessar, eu vou ler, eu vou concordar com você, porque tem que haver uma concordância. Eu concordo com a fulana de tal que ela errou e que ela se arrependeu e que isso está anulado agora em nome de Jesus. E vou apagar o que você colocou lá, tá? Se você não tiver ninguém, eu tô aqui. Mas se você tiver alguém e quiser fazer com essa pessoa, faça. Se você quer ser curada, você faça. Ah, eu quero ser só perdoada. Ok, você vai ser perdoada, mas você não vai receber cura. Então, provavelmente, você vai praticar isso de novo. Provavelmente, você vai fazer a mesma coisa de novo.
Por quê? Porque você não foi curada, a ferida está aberta, você continua machucado. Vocês entendem? Não sou eu, Shawane, que estou falando, é a Bíblia, é um mandamento bíblico, é o Senhor quem fala, tá? Então, você vai fazer o seguinte agora, pra gente encerrar. Você vai fechar seus olhos aí onde você tá. Ou se você não puder fazer agora, depois quando você estiver em casa, quando você tiver um momento, você volta na live, pega a gravação e aí você faz de novo. Aí você faz sozinha, tá? Mas aí aonde você tá, você vai fechar seus olhos. Eu vou orar com vocês. E aí eu vou dar uns minutinhos para você confessar. Então você vai falar aí para Deus: Senhor, eu me arrependo disso. Eu entrego no teu altar isso. Você vai entregar tudo para Deus. E é isso, tá bom? Então fecha seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença e te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Pai, eu te agradeço pela vida de cada mulher que está aqui, Senhor. E te agradeço pelas pessoas que irão assistir esse vídeo, porque serão muitas. Eu declaro em nome de Jesus que muitas mulheres terão os seus olhos abertos. Os olhos físicos, mas principalmente os olhos espirituais. Pai, eu declaro em nome de Jesus que hoje cadeias serão quebradas, correntes serão quebradas. Que essas mulheres, elas irão se arrepender de tudo aquilo que não é da tua identidade, de tudo aquilo que não é o Senhor quem fala que somos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos à arrogância. Eu renuncio o egoísmo, renuncio a autossuficiência, eu renuncio todo tipo de idolatria, Pai. Idolatria a mim mesma, idolatria ao meu marido, ao meu filho, idolatria a pessoas, idolatria a coisas, a situações. Muitas pessoas idolatram o trabalho, idolatram a si mesmas. Senhor, em nome de Jesus, essas mulheres, elas vão confessar a Ti tudo que elas fizeram, que elas têm consciência, e tudo que elas fizeram que elas ainda não têm consciência, Pai. Mas que Teu Espírito vai revelar a elas, vai trazer a memória delas, vai trazer a mente delas, aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser desligado no mundo físico e no mundo espiritual. Mulheres que muitas das vezes entraram num lugar de arrogância, de superioridade. Mulheres que às vezes, por ter um cargo, se sentem superior às outras pessoas, se sentem maiores. Mulheres que às vezes estão em frente de igreja, Senhor, mas mulheres que entraram na vaidade. Mulheres com dons espirituais que acham que por terem aqueles dons são maiores do que os outros. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo à memória dela aquilo que elas precisam renunciar. E eu concordo com elas, Pai. Eu concordo que no mundo espiritual isso precisa ser desligado. Em nome de Jesus, traz a memória delas, ó Pai. Pactos conscientes ou inconscientes. Desliga, Senhor, heranças hereditárias. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça assim, ó. Você mesma. Você vai colocar a mão na sua cabeça. E você vai falar assim: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio às minhas origens. Eu renuncio às minhas heranças. Eu renuncio tudo aquilo que não é teu. Eu renuncio tudo aquilo que foi passado, que tem sido passado na minha geração, tem sido passado de pai para filho. Eu renuncio os relacionamentos frustrados. Eu renuncio à escassez. Eu renuncio à pobreza, porque o pai da pobreza é o diabo. Eu renuncio
tudo aquilo que não veio de ti. Em nome de Jesus. Senhor, os meus ancestrais pecaram contra ti, praticaram atos que não agradam ao Senhor. Mas em nome de Jesus, eu renuncio, Senhor. Em nome de Jesus. E aí você vai pegar a sua lista aí na sua casa e você vai ler a sua lista de renúncia. Porque tem coisas que é pessoal, né? Só você e Deus que você colocou aí. E você vai falar uma por uma, tem que dar nome. Ah, eu renuncio a tudo. Não. Eu renuncio à arrogância, eu renuncio a esse sentimento. Senhor, eu tenho pensamentos X, eu renuncio a esses pensamentos. Vai falando, tá? Dá um pause no vídeo e vai falando. E depois você vai falar, Senhor, me limpa. Me limpa, me faz um vaso novo de novo. Eis-me aqui, faça a sua vontade, faça o teu querer, eu me coloco à disposição, Pai. Muda a minha vida, muda a minha casa, muda a minha família. Em nome de Jesus, faça algo novo de novo. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que o Senhor vai brindar cada uma delas. O Senhor está colocando sobre elas agora, em nome de Jesus, uma cobertura espiritual. O Senhor derrama, Pai, sobre elas um azeite novo, um óleo novo, um vinho novo. Guarda a vida delas, guarda a vida da família delas, ó Pai. Contra a fúria do inimigo, Senhor. Repreende agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Você faz aí, fica com Deus. Chega seu momento aí. E a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Se você sentir no coração, manda essa live, manda o link. Manda pra alguém que precisa acordar, que precisa despertar, que precisa ter esse conhecimento. E fala pra pessoa assim, não precisa ficar 1h45 assistindo parada. Vai limpando casa, vai cuidando das crianças e vai ouvindo. Faz o melhor que você pode com o melhor que você tem. Mas escuta, faz a oração, tá bom? Um beijo grande pra vocês, até amanhã. Fica com Deus.